o controle nervoso do coração, tá? A gente sabe que o sistema nervoso ele controla a frequência cardíaca através do sistema nervoso simpático e parasimpático. O sistema nervoso parasimpático, através do nervo vago, vai controlar a diminuição da frequência cardíaca, tá? E o sistema nervoso simpático, através dos nervos periféricos da medula espinhal, vai controlar o sistema, a parte que vai aumentar, ou que vai subir essa frequência cardíaca, tá? E para isso nós damos o nome de sistema simpatovagal, que controla a frequência do coração. Porém, os batimentos em si, se o coração está batendo ou não, quem vai controlar é o próprio coração, certo? Então, como é que isso ocorre? Primeiro, nós temos que entender que existem duas estruturas principais que vão dar o start, que vão dar o pause desse sistema nervoso do coração. Como é que o próprio coração vai controlar os seus batimentos? Olha só, nós temos essa primeira estrutura aqui, ó, que é o nó sinoatrial, tá? Nós temos uma segunda estrutura que é chamada de nó atrioventricular, que está aqui com o mouse por cima, ó, certo? Então nós temos o nó sinoatrial, o nó atrioventricular, depois nós temos o fascículo atrioventricular, que também é chamado de feixe de His, tá? E esse fascículo, depois ele se divide em ramos direito e esquerdo, para lá no final, no ápice do coração, ele se divide também em ramos das fibras de Purkinje, ou ramos subcondrais, tá? Agora vamos entender cada um desses. Primeiro, o nó sinoatrial, ele fica localizado logo abaixo da veia cava. Então aqui nós temos a veia cava superior, e logo abaixo nós temos o nó sinoatrial. Qual que é a função desse nó sinoatrial? Ele vai dar o start elétrico do coração. Então, quando ele dá o primeiro impulso elétrico, quando ele inicia a contração do coração, esse impulso ele vai tanto aqui para o átrio esquerdo, quanto para o átrio direito. Por quê? Porque os átrios precisam contrair de forma conjunta, os dois precisam contrair juntos, tá? Esse sinal que vai para os átrios também vai para o nó atrioventricular. Só que, para evitar que no momento que esse sinal vai para os átrios e para o nó atrioventricular, para que ele evite que o ventrículo contraia junto com os átrios, ele vai dar uma pausa fisiológica. Então, o nó atrioventricular é responsável por pausar esse sinal elétrico. Então, o impulso sai do nó atrioventricular, tá? Desculpa, o impulso sai do nó sinoatrial, leva o impulso para os átrios, leva para o nó atrioventricular, que vai segurar esse impulso. A partir do momento que os átrios terminam a sua contração, esse impulso do nó atrioventricular ele é dissipado primeiro pelo feixe de His, tá? Depois pelos ramos direito e esquerdo, chegando aqui às fibras de Purkinje. E essas fibras de Purkinje vão levar todo esse sinal elétrico para os dois ventrículos, que por sua vez contrai, certo? Então o coração ele vai controlar esses sinais elétricos para quê? Para não contrair os átrios juntos com os ventrículos, tá? E para que tenha um ritmo, certo? Então, quem controla o ritmo do coração é ele mesmo. É bem legal isso, né? Então, se você pegar, por exemplo, e arrancar seu coração agora do peito, ele vai continuar batendo na sua mão. Claro que não vai fazer isso, mas numa cirurgia cardíaca, quando você faz a doação desse órgão para um novo corpo, ele sai de um corpo batendo e vai até o próximo corpo ainda com contração, devido a esses fatores elétricos aqui, certo? Então vamos lá, um resumão. Nó sinoatrial fica embaixo da veia cava. Ele dissipa, ele dá o start da contração do coração. Primeiro ele envia o impulso elétrico para os átrios, depois para o nó atrioventricular. Esse nó atrioventricular, que fica localizado entre átrios e ventrículos, ele dá uma pausa, tá? Uma pausa fisiológica nesse impulso elétrico, e depois que o átrio acaba de contrair, ele dissipa a eletricidade através, primeiro, do fascículo AV, ou feixe de His, dissipando pelos ramos direito e esquerdo e chegando nas fibras de Purkinje, levando à contração ventricular. Tá? Então, o que a gente precisa entender aqui? Átrio e ventrículo não contraem juntos. Primeiro átrio, depois ventrículo, certo? O nó sinoatrial tem uma frequência de cerca de 8 a 100 batimentos.
tá? E aí que o sistema nervoso parasimpático entra em ação para diminuir essa frequência, pois não tem essa necessidade. Se o nó sinoatrial para de funcionar, o nó atrioventricular consegue ainda controlar os batimentos cardíacos, só que ele tem uma frequência mais baixa, cerca de 50 a 60 batimentos por minuto. Já o feixe de His e as fibras de Purkinje tem uma frequência cardíaca aí de 20 a 30 batimentos, ou seja, uma frequência muito baixa que o sangue acaba não chegando no encéfalo e não tem como manter a vida, tá? Então, nó sinoatrial e nó atrioventricular conseguem manter o coração batendo. O fascículo AV, que é o feixe de His, e as fibras de Purkinje, que é denominado sistema His-Purkinje, não consegue controlar, pois não há sangue suficiente no corpo, certo? Uma curiosidade, o nó sinoatrial é conhecido como marca-passo cardíaco. Então, a cirurgia de marca-passo visa substituir esse nó sinoatrial. O marca-passo tem essa função. E aí a gente chega aqui no eletrocardiograma, que é bem simples de você entender. Ele tem várias derivações, tá? Mas esse eletro aqui é uma forma de você identificar os batimentos normais do coração. Então nós temos 5 ondas, mas a gente lê como 3 ondas principais, tá? Primeiro, o eletrocardiograma é representação gráfica do sistema nervoso do coração. E nós temos 3 momentos principais. Primeiro, a onda P, que é essa onda bem pequena, tá? Que representa a despolarização atrial, ou seja, o átrio está com muita energia e ele contrai. Logo, a onda P representa a contração atrial. Depois nós temos o complexo QRS, que são 3 ondas distintas, tá? Essas 3 ondas representam a contração ventricular, e ela tem uma onda maior justamente porque o ventrículo precisa fazer mais força. Você tem que pensar, o ventrículo precisa ter uma contração tão forte que o sangue chega lá no pé. E por último, a onda T, que é a repolarização, quando o ventrículo está se reenergizando, e é representado por essa última onda, tá? Então, olha só, onda P, contração atrial, complexo QRS, contração ventricular, onda T, o relaxamento ou a reenergização do ventrículo. A gente não consegue ver a repolarização atrial porque ela fica escondida atrás do complexo QRS, tá? Então aqui está representado um batimento cardíaco que leva aí cerca de 0,8 segundos, ou seja, esse período aqui, tudo isso que eu expliquei para vocês do controle nervoso, representado aqui no gráfico, leva cerca de 0,8 segundos para ocorrer, tá? E olha que interessante, a gente tem um período aqui que está tudo relaxado.